Rodrigo! Matcha, Dubai Chocolate, Morango do Amor, Labubu. Todos esses tópicos diferentes possuem uma coisa em comum. Todos eles viraram trends nestes últimos meses, recebendo a atenção de milhões e milhões de pessoas. E uma dessas trends é... Olá, eu sou o Rodrigo e hoje irei falar sobre Bobbie Goods, analisar os desenhos destes livrinhos e eventualmente criar a minha própria ilustração no estilo Bobbie Goods. Prepare um café e um lanche, pegue suas canetas e cadernos de colorir e aproveite este vídeo. Criados por Abby Gouveia, na Califórnia, Bobbie Goods hoje em dia é uma marca que vende muitas coisas, desde adesivos até bolsas, mas com o principal produto sendo os livros de colorir, buscando uma vibe nostálgica para os seus desenhos e ao mesmo tempo sendo algo moderno, simples e muito fofo. Na minha opinião, é bem mais atraente que muitas coisas populares hoje em dia. Mas, por que eu me interessei em fazer um vídeo sobre Bobbie Goods? Não tem muito a ver com o que eu falo no canal e nem é o meu interesse pessoal. Eu me interessei por alguns motivos. Porque é trend, isso gera views, e porque a minha priminha pequena tá viciada nisso, e também porque me intrigou o fato de que nenhum outro livro de colorir anterior jamais chegou a este nível de sucesso. Mas por que disso? Eu tenho algumas teorias, mas acho que se dá principalmente pela temática dos desenhos e a internet. Antes, a maioria dos livros de colorir eram de mandalas, vegetação ou até de personagens de franquias famosas, e nenhuma dessas coisas dão muita liberdade de personalização. Daí, Bobbie Goods se destaca, dando liberdade de você personalizar as cores dos cenários tranquilos, representando o cotidiano com as cores que você quiser. E ainda por cima, te encoraja a criar seus próprios personagens, mudando as cores dos personagens base das ilustrações. Com a internet, principalmente o TikTok, Bobbie Goods viralizou no mundo todo, originalmente feito para um público mais jovem, mas também atraindo um público adulto. É quase o contrário do Labubu, que originou como um colecionável de temática mais madura, meio fofo, mas primeiramente atraindo colecionadores e apreciadores do artista e da marca Pop Mart, e que no final acabou atraindo o público infantil e se transformando neste ápice do consumismo e ostentação. Eu realmente não gosto de Labubu. Mas enfim, esse aqui é um canal de arte, então agora vou analisar o art style de Bobbie Goods e tentar criar a minha própria página para colorir. Por acaso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, caso você goste do meu conteúdo, ajudaria muito. Vamos começar desenhando o cenário. Nas ilustrações originais não há uma perspectiva perfeita, mas tudo costuma estar orientado no mesmo sentido ou seguindo algum tipo de lógica. Já que o estilo de Bobbie Goods é bem simples, o desenho pode se safar com alguns erros, mas acho que isso até acrescenta mais para o charme e a fofura dessas ilustrações. Enfim, o cenário que eu decidi fazer é uma sala de estar, com sofá, janela, cortina, TV, abajur e uma porta para outro cômodo. A ideia é depois desenhar os personagens aqui se divertindo jogando videogame. Talvez eu tenha colocado a perspectiva demais na televisão, já que a perspectiva do Bobbie Goods costuma ser isométrica, ou seja, sem escorço, ou foreshortening. É uma técnica de representação gráfica, na qual um objeto ou uma distância parecem mais curtos do que são na realidade. Aqui um desenho meu como exemplo. Podemos ver que o braço desse mano é muito maior do que ele realmente deveria ser. Isso se dá por causa do escorço, passando a sensação de perspectiva. Bom, para os personagens eu tive que refletir um pouco. Tipo, eu posso desenhar os personagens de Bobbie Goods dentro do meu cenário e depois pintar eles do meu jeito. Mas qual seria a graça disso? Eu adoro desenhar esses bichinhos gordinhos aqui. Sempre faço eles bem expressivos e bizonhos. Porém, para este desenho de agora, vou precisar deixar eles um pouco mais fofos e normais. Tipo, eu não posso fazer eles assim. Bom, para o personagem no desenho decidi fazer um grupo de amigos jogando videogame, com dois deles realmente jogando, um sentado no chão comendo e mais um outro entrando na sala com mais comida e bebida. Com cada um deles possuindo personalidades e aparências distintas, apesar de serem todos blobs gordinhos. Me identifico muito com eles. Esse tipo de rolê é o melhor tipo, só vibes e comida que engorda. E o que vocês acham que eles estão jogando por acaso? Põe nos comentários.
Agora, seguindo para a line art. Eu não vou mentir, essa parte me quebrou um pouco. Tipo, meus desenhos costumam ter linhas clean também. Mas aqui tive que usar um brush sem variedade de grossura dependendo da pressão que eu colocava na caneta. O que deixa uma linha trêmula ou erro na conexão das linhas bem mais perceptível. Essa etapa que demorou mais do que os esboços do plano de fundo e dos personagens juntos, deixando uma etapa que normalmente eu gosto meio desagradável. Apesar de ter essas dificuldades, não tem muito segredo ao imitar o traço de Bobbie Goods, pois, já que os desenhos não possuem muita textura, as linhas não são muito intricadas, só é meio demorado. Pelo menos pude ter uma facilidade a mais com o software que eu uso para desenhar, que é o Procreate. E ele tem alguma ferramenta que se você segurar uma linha, ele deixa ela mais reta ou mais arredondada para você. Então isso me ajudou muito a fazer algo naquela hora ali, as linhas retas de perspectiva e as coisas são mais arredondadas, que nem ali o cabo das folhas. E de pensar que tem gente fazendo isso aí com IA muito mais rápido e fácil, me dá até uma dor. Ah, e eu vou deixar um link para o PDF na descrição do vídeo para que vocês também possam poder baixar essa imagem, imprimirem e pintarem. E caso forem pintar e postar, não esqueça de marcar nas redes sociais. Seria muito bom de ver isso. Mas enfim, vou deixar o desenho tocar aqui um pouco até terminar para vocês relaxarem e olhar a linha sendo feita. E finalmente, depois de tudo isso, o desenho está completo. O que acharam? Bom, agora é hora de... pintar. Olha, posso ter falado que o processo de fazer as linhas foi difícil. Mas pintar esse desenho foi bem mais desafiador, ao menos pra mim. Eu nunca havia usado essas canetinhas nessa escala. Normalmente eu não pinto desenhos que não são digitais, só alguns em específico. Ah, e eu peço desculpa por esses vídeos de mim pintando não serem tão satisfatórios. Achei bem difícil manter a tinta dentro das linhas, já que o papel absorve a tinta e expande ela. E também de colorir uma área antes que a tinta seque para não deixar nenhuma marca dessas passadas da caneta. Um equilíbrio de desenhar rápido e com paciência e do controle do meu traçado. Consigo entender o porquê tem gente que acha isso terapêutico. Também passei alguns momentos só pensando em que cores usar e como usar elas, pois eu não tenho um estoque grande e variado desse tipo de caneta. Para algumas cores tive que usar outras canetas minhas à base de álcool com um cheiro bem forte. E não ajudou muito o fato de eu não ser muito acostumado com essas canetas. Para algumas cores eu concluí que eu deveria ter testado elas em outra folha antes de usá-las, já que a cor das tampas nunca são exatamente a cor das tintas em si. Enfim, após terminar de pintar por completo alguns dos elementos do desenho, eu decidi botar umas sombras nos personagens e objetos para deixar o desenho mais dinâmico e bonito, já que senti que alguns lugares da ilustração acabaram ficando meio vazios. Lição aprendida para uma próxima vez. E com essas canetinhas eu ainda não tenho habilidade para fazer o que muitas pessoas fazem de fazer um degradê com elas, de aos poucos fazer uma cor se transformar e se misturar com outra. Eu ainda não tenho isso. Pelo menos o que eu sou bom e experiente é em fazer cel shading, que é esse tom de sombra mais plano. Pelo menos nisso eu consegui aplicar ali nesse desenho. Mas depois de completar esses detalhes e essas outras coisinhas como um todo, eu acho que o desenho ficou bem legal. Segue agora para a revelação. E aqui tá ele, agora completo, finalmente. No fim a folha acabou dando uma enrugadinha por causa da tinta, mas isso não é problema. Eu realmente fiquei feliz como é que ele tá. Achei que ficou bonito dentro da minha experiência. E em geral foi uma experiência nova. Foi divertido. Apesar das minhas frustrações com ele.
O que você achou? Põe nos comentários, só por favor tenta não me julgar de forma muito severa. É realmente a minha primeira vez fazendo um desenho desse tipo aqui. E eu vou deixar um PDF disponível ali na descrição do vídeo, para vocês poderem imprimir e pintarem na casa de vocês. E se vocês forem postar, por favor me marquem nas redes sociais. Eu quero muito ver como é que vocês fariam essa pintura aqui, no estilo de vocês, com os personagens da cor que vocês querem, tudo. Ia ser incrível. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Realmente foi uma experiência nova pra mim e bem divertida, pelo menos em algumas partes. Dá um like no vídeo e compartilha caso você ache que a outra pessoa ia gostar. Me siga nas redes sociais, lá eu posto mais desenhos meus e outros conteúdos. E até uma próxima!